Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje vamos fazer a segunda parte da entrevista com a Américo Diniz Neto, para falar sobre essa questão do desenvolvimento regional e das micro e pequenas empresas. No primeiro programa nós já conversamos sobre eh, justamente um pouco da história do Sebrae, né, como é que o Sebrae se constituiu e agora, nesse momento, a gente vai falar mais sobre a Agência de Desenvolvimento Regional, que é um projeto dentro do contexto do SEBRAE, chamado de Territórios Empreendedores, e que fomenta regionalmente eh, uma agência local para desenvolvimento do território, já que o SEBRAE entende que, às vezes, ou na maioria das vezes, né, só o município não consegue dar conta do seu desenvolvimento, necessitando de uma integração regional, e isso que o Sebrae tem feito em todo o país. A gente tem tido essa pauta aqui no programa. Ao longo desse ano, a gente tem feito várias entrevistas falando sobre a importância desse projeto Sebrae. E hoje a gente faz a segunda parte da entrevista com o Américo Diniz Neto, que vai conversar com a gente aqui sobre a importância desse projeto da ADR Leste Fluminense, e um pouco dessa história de concepção do projeto Territórios Empreendedores. Américo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. É um prazer tê-lo aqui com a gente para falar sobre esse assunto que nos mobiliza tanto, que é o desenvolvimento regional, e, em particular, quando se considera as pequenas e médias empresas, em particular ainda, quando o Sebrae está ajudando a fomentar esse processo. Seja bem-vindo, Américo. Márcio, bom dia, muito obrigado, né, por estar aqui junto com você. Bom, Márcio, eu começaria da seguinte maneira. Nos anos 80, o Sebrae, né, que não era, era, né, ele já vinha desenvolvendo uma metodologia, e essa metodologia chamada DELIS, Desenvolvimento Local Integrado Sustentável. Ele foi implementado com muito vigor no Norte e Nordeste, dentro das comunidades. Mas quando você sempre chegava aos grandes centros, as dificuldades apareciam mais vezes. Por quê? Por causa disso que você colocou, dessa diversidade que existe entre nossos próprios municípios. Uhum. Né? É, seja ela partidária, seja ela de competitividade, entendeu? Mas numa linha, porque a competitividade ela é saudável, né? Principalmente para nós consumidores, quanto mais competitivo for o mercado, melhor é para o consumidor. E só que muitas das vezes, o que acontecia? Esses municípios eles se desligavam do processo, né? Eles não entravam porque eles não uns mais com melhores condições, vamos assim dizer. Eles achavam que aquilo não precisaria existir, que para eles era indiferente, não ia significar nada, né? Que ele, naquele momento ele não precisa daquilo. E outros sedentos por ter, né? Mas não ter uma infraestrutura dentro da sua própria cidade que venha apoiá-lo. Entendeu? E aí chega o Sebrae hoje com uma versão mais nova ainda, né, dos territórios empreendedores, que eu acho fantástico, isso é fantástico, entendeu? E Niterói foi um município, né, Niterói, quer dizer, o território leste fluminense foi uma região que teve o grande benefício de já constar na segunda modernidade da metodologia. Então, isso foi ótimo para nós. Agora, Márcio, a gente, nessa região nossa, né, onde a gente realmente, né, tem que olhar não só mais para o nosso umbigo, mas para Uhum. uma região como um todo, né, nós, enquanto participantes dessa mudança, desse processo, a gente tem que ser muito. Não é uma palavra forte, não, por favor, mas é para realmente, não é para a gente sentir realmente a verdade. Porque senão vai continuar a mesma coisa. Eu acabei de falar de você que isso vem de 80. Uhum.
entendeu? Mas a gente precisa muito querer. O muito querer significa você fechar os olhos para o ganho individual, fechar os olhos para o ganho político e olhar para a sociedade, ou seja, os seus munícipes, desses 6 municípios que fazem parte do território leste fluminense. É a única forma que a gente tem. Nós temos algumas cidades hoje que elas se diferenciam porque eles têm o benefício do petróleo. Então, a dificuldade é muito maior, obviamente, de mobilização, porque eles traçaram um programa para o desenvolvimento deles. Uhum. Entendeu? Vou botar um exemplo claro disso. Surgiu o Comperj. Eu já falei que eu estava junto com o prefeito de Itaboraí no processo. Surgiu o Comperj. Do Comperj surge o Conleste, onde a Petrobras não reconhece, só reconhece 6 municípios engajados dentro do Conleste. Né? Dentro desse próprio Conleste é gerida uma grande agência de desenvolvimento, porque cada período que aconteceu, prefeitos foram. Olha só a coisa: prefeitos foram presidentes do Conleste. Entendeu? Em momento nenhum, quer dizer, quando eu digo prefeitos são presidentes do Conleste, eu tenho algumas vertentes que eu posso levar em consideração. Posso levar em consideração a vertente política, meu pressuposto? Posso. Uhum. Posso olhar para essa oportunidade de uma agência de desenvolvimento num ganho real de todos? Também posso. Mas é óbvio que, como eu governo de um município, como é que eu vou administrar o meu município, né, e uma região em um todo? Então, eu vejo que a participação hoje, sabe, Márcio, eu vejo da seguinte Uhum. maneira: as nossas entidades de classe, não estou falando mal, pelo amor de Deus, de maneira nenhuma. Não, porque a minha vida foi trabalhar com esses homens e dentro de prefeituras também. Né? Mas aquela força do passado não é a força do presente. Aquela representatividade do passado não é a representatividade do presente. Porque você, quando tinha uma entidade representativa, Márcio, ela não era partidária, você está entendendo? Então, quando o processo ele vira e fica politizado, fica difícil a posição da sociedade. Por quê? Ninguém pergunta o que o empresariado do município quer. Ninguém pergunta o que o munícipe espera receber da sua região de consumo, sua área de consumo. Ninguém pergunta. Porque ela está na linha política do processo. Ela não está na linha do desenvolvimento. Eu considero isso, entendeu? Não desenvolvimento. Quer me perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Américo, perfeito. E agora, quando o Sebrae entra para apoiar esse processo de desenvolvimento local, ele parte do princípio de mobilização do coletivo. Então, assim, não tem aí uma entidade política, no sentido da política partidária, organizando em si uma intenção política de mobilização da sociedade. Como é que você vê esse ganho, então, dessa Agência de Desenvolvimento do Leste Fluminense, nesse momento? Olha só, Márcio, você já imaginou nós sentarmos numa mesma mesa com todos os secretários de desenvolvimento econômico desses municípios, conversar com eles, traçar um programa com eles de desenvolvimento territorial? Quantas vezes isso foi feito? Você está me entendendo? Nós não podemos, enquanto agência agora criada, né, agora dentro do processo da sua criação, do seu estatuto, dos seus eixos, essa coisa toda de atuação, nós não podemos deixar de, quando realmente fizermos uma programação de execução, né,
pensarmos somente nesse momento em participarmos de evento para massificação da nossa marca. A Uhum. massificação da nossa marca, a gente ela é que depois de todo o bloco fechado, nós temos que conversar com o governo. Eles têm que nos comprar. Mas como que eles vão nos comprar? Quando nós tivermos o apoio das entidades de classe, quando nós tivermos apoio da sociedade civil, entendeu? Junto com as câmaras municipais, que são importantíssimas nesse processo. Então, parece que a gente está fazendo um programa político, entendeu? Mas não é Uhum. político. Mas não é político. Quer dizer, o Sebrae, ele é uma marca hoje dentro do Brasil, uma das 10 maiores marcas do Brasil. Ninguém duvida da competência e da capacidade do Sebrae no que diz respeito ao desenvolvimento econômico da micro, pequena e média empresa no país. Ontem eu mandei um, um documento, né, mostrando que eu não posso ter um município com 1 milhão de habitantes, onde 61% das empresas desse município, e eu não estou falando mal aqui, sejam MEI. Aquele município que tem um destaque e tem um benefício, entendeu? Ela está pouco se lixando se tem MEI, se não tem. Não tá, porque não está no contexto dela isso. Agora, eu mostrei ontem um município de 1 milhão de habitantes. Eu não falei, não. Eu tirei o Uhum. documento do database Sebrae e botei lá, tá aqui, ó. Entendeu? Porque na cabeça de alguns, acho assim, pô, esse município não deveria nem de existir. Como é que um município com 1 milhão de habitantes não existe, amigo? É da mesma forma que eu digo, pô, vamos participar de ações até mesmo internacionais. Não sou. Deus me livre. Já participei de tantas. Uhum. É importantíssimo. Entendeu? Agora, se nossas empresas não têm o conhecimento necessário do padrão de negócios com uma empresa, né, do exterior, ou seja, quais são as normas que eu tenho que seguir, qual é o padrão, qual é o perfil, de que maneira. Se essas pessoas de lá que estão vindo aqui para detectar negócios não passarem isso para nós, a gente está no vácuo, meu amigo. E se a gente não tiver Aí preparado para atender, né? E se não tiver empresa preparada para atender, também não adianta muito. Vai chegar aqui e vai encontrar um. esse é o contexto, Márcio. É. Se você entrar hoje no processo, você vai ver que no estado do Rio de Janeiro, dentro do padrão, hoje, você pode entrar dentro do padrão certinho, tem 2 empresas certificando, amigo. Uhum. Entendeu? Então, quer dizer, eu particularmente vou até dizer para você, desculpa, eu acho que eu posso falar isso. Nesse evento que a gente vai participar em nível internacional, né? Com o município, com o irmão nosso, eu vou levar uma das certificadoras. Uhum. Entendeu? Porque eu quero que ela ouça, eu quero que ela me ensine, eu quero que ela me dê uma opinião, por mais que a gente já tenha trabalhado, né? Porque o Sebrae trabalhou muito nisso, cara. Entendeu? Muito. É, O Sebrae trabalhou muito no programa de certificação. eu vejo que a gente, às vezes, a gente fala muito e a gente esquece de fazer o nosso desenvolvimento local, né? E aí, para assim, preparar as nossas empresas para justamente para esse desafio, tanto é, internacional, obviamente, mas principalmente do desafio de ter empresas competentes localmente que possam competir, não só Lógico. nacionalmente, mas como internacionalmente. Hoje, a agência está se estruturando do Leste Fluminense em 3 eixos: educação, infraestrutura, em torno de um observatório e Uhum. ambientes de negócios e Ambiente de inovação. negócio. Como é Inovação. que você vê esses 3 eixos? Como é que você entende, a importância desses 3 eixos para a região? Olha, Márcio, para mim, são os melhores 3 eixos que nós poderíamos ter nesse momento. Porque a intenção, na realidade, é que exista
nesse processo de planejamento, uma flexibilização. E flexibilização essa que você vai chegar a um momento, né, que nós temos um produto no nosso território muito forte que se chama o turismo. E ele tem que aparecer como fonte do desenvolvimento econômico. Uhum. Entendeu? Ele vai aparecer para você em hotéis, em pousadas, em aluguéis de carro, entendeu? Em restaurantes, quer dizer, em peculiaridades de alguns municípios. Né? Eu vou te dar um exemplo que nós temos que é mais importante, é a laranja, que é de diretação, que é do município de Itanguá, Uhum. entendeu? Mas eu, hoje, né, por estar, me afastei disso, você sabe, né? Eu me aposentei do Sebrae em 2019. Eu não sei hoje como está a formação da entidade de classe Associação Comercial de Itanguá. Uhum. Eu não sei como está hoje a formação da entidade de classe Câmara de Dirigentes Lojistas de Itanguá. Eu não sei, entendeu? Eu não sei qual o levantamento, sem ser IBGE, né? Qual foi o levantamento feito internamente dentro de Itanguá para eu dizer para você assim, olha, pelo Sebrae aponta lá tantas microempresas funcionando em Itanguá, mas eu não sei quantas estão legalizadas, amigo. Quantos funcionários tem em cada Uhum. uma? Isso, uma agência como nós temos que ter, cara. Você já tem, Márcio, que é, a agência de desenvolvimento ela tem como fonte principal transformar esses fatos brutos em informação. Porque o país é carente, o Estado é carente, o Uhum. município é carente dessa informação. E a hora que nós tivermos esses dados e podemos mostrar para essas pessoas, entendeu? E que eu acredito que eles vão olhar para a gente de uma outra forma. Uhum. Não vai ser com aquele olhar mais uma. Porque eu estou dizendo para você, o Colégio tem uma, porra. Uhum. Que a intenção era ter uma, né? Não tem hoje, né? Mas a intenção era ter, né? Entendeu? Não, a intenção era operacionalmente acontecendo. Essa é a verdade. Entendeu? Mas, quer dizer, dentro desse processo meu, entendeu? Que eu procuro de uma forma sistêmica, né? Realmente, num helicópterozinho olhando todos os processos. Quer dizer, eu vejo que o nosso trabalho de formiguinha vai ter que ser um trabalho muito forte no que diz respeito a levar para os governos municipais, através das entidades de classe da sociedade civil, a necessidade de nós termos nossos municípios, o nosso território unificado. Uhum. O Uma Amé- unificação. e a gente está caminhando para o final do programa. Você falou aí nesse ponto dessa integração, mas hoje nós temos aí uma realidade que é muito diversa, né? A gente tem nesses 6 municípios que a agência do Leste Fluminense vai atuar na ADR Leste Fluminense, nós temos municípios extremamente populosos e equipados em termos de ciência, tecnologia e inovação, por exemplo, como é o caso de Niterói. Niterói. E temos outros que estão, né, por um lado, tem uma agricultura fabulosa, como é o caso de Rio Bonito, Itanguá, e Uhum. outros que não têm uma agricultura tão pujante assim. Então, assim, são municípios muito diversos. Como é que você vê isso? É uma oportunidade ou esse é um obstáculo para a agência? Isso é uma grande oportunidade, cara. Entendeu? Você tem que ser visto, você tem de melhor. Não adianta eu copiar uma coisa que eu não tenho infraestrutura para fazer. Se você pegar Niterói, as universidades estão aqui, cara. Uhum, Campo universitário está aqui. Entendeu? Então você tem um campo universitário que investe em uma prefeitura que hoje recurso para que isso aconteça. Agora a gente pode
pedir de Tanguá uma coisa como essa? Como é que a gente pede isso? Uhum. Então, onde é que a gente tem que melhorar esse trabalho com ele? Parceria com a Embrapa, entendeu? Parceria com órgãos, mesmo nacionais, mas internacionais, que possam trazer, entendeu? Um melhor aproveitamento de respeito à plantação, cultivo, a maior produtividade. Parte, porque a gente não vai Uhum. unificar. A gente vai unificar, eu vejo na minha, a gente vai unificar em nível de conceito, Uhum. entendeu? Agora, cada um tem o seu melhor. Isso que a gente vai ter que conversar muito, entendeu, Márcio? E perceber, e eu acho que uma interferência nossa, direta, da agência de desenvolvimento, é se tivermos a percepção, ou percebermos diretamente, que existe um interesse político no processo realizado, a gente tem que intervir de uma outra forma. Uhum. Entendeu? É aquela coisa, né? A gente está aqui, Márcio, bem, uma linguagem bem simples, na realidade. A gente está aqui para botar a azeitona na empada, as 6 empadas. Uhum. Não está aqui para botar azeitonas em uma ou duas empadas. Uhum. Nos Entendeu? 6 Que municípios eu que fazem digo para parte. você, isso aí, entendeu? Uhum. Eu digo uma coisa a você. Há 20 anos atrás, ou um pouco mais, eu conversava sobre isso com um prefeito que eu dizia para ele, cara, você está na linha de receber benefícios da Petrobras. Uhum. Mas você já pensou no dia que parar de receber, o que vai acontecer? Aí, entendeu? Porque olha só, pergunta aquela que eu apresentei ontem. 1 milhão de habitantes, 61% das empresas, MEI. Acabou o benefício. Sobrevivo de quê, meu amigo? Se eu não sei o que o meu cliente quer consumir, se eu não sei o que o meu cliente pensa de mim, Uhum. eu não sei o que eu tenho que trazer do Sebrae, porque, Márcio, eu falo isso com muito aberto, cair para qualquer um. Eu não compreender, principalmente municípios menores, estrutura, que não tenham o Sebrae pendurado abaixo do seu braço. O Sebrae é um braço eixo de apoio, gestão e consultoria. Entendeu? Eu não consigo entender, cara. Uhum. Sabe? Então, quer dizer, essa minha visão assim mais macro de urgência eu vejo por aí, entendeu? Uhum. Essa conscientização de, cara, a gente vai ter que brigar, Uhum. mas a gente vai brigar primeiro são com quem tá no patamar de cima, para Uhum. poder, porque eu vou chegar com a informação da base para chegar aqui em cima e dizer, olha, isso aqui você vai depender dessas pessoas que estão aqui no futuro, meu amigo. Uhum. Não tem jeito. Américo, a gente está chegando no final do programa. Eu queria te agradecer muito aí pela tua sabedoria, né? Teu caminho de vida. É sempre bom te escutar, porque você tem uma história muito importante aí nessa questão desse desenvolvimento local, em particular aqui do Leste Fluminense. Então, muito obrigado pela tua entrevista e, claro, a gente sempre deixa o programa aberto aí para outros assuntos que possam ser trazidos à baila aqui e ser importante para a gente falar sobre o Leste Fluminense e o interior do estado de uma forma geral. Muito obrigado pela sua entrevista, Américo. Márcio, boa noite. Mais uma. Bom dia. Digo, olha, boa noite. Bom dia. Mais um. Obrigado, entendeu, pelo seu convite. Fiquei muito honrado de participar aqui do programa, tá? E quando que você achar que a gente deva se encontrar de novo, falar de novo, conversar de novo, eu estou sempre à sua disposição. Você é uma pessoa especial. Você também, Américo. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima aí. Um grande abraço a todos. Tchau. Grande abraço. Obrigado, Márcio. Tchau, Tchau, tchau. tchau.